Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A nossa aula de hoje será sobre arredondamentos. Mas afinal, para que serve o arredondamento? Serve para calcular quantias de forma aproximada. E aí, vamos juntos assistir a mais uma videoaula? Então, galerinha, sempre que formos realizar atividades sobre arredondamentos, devemos relembrar a tabelinha. Se o arredondamento for para baixo, os números estarão entre 0, 1, 2, 3 e 4. E se o arredondamento for para cima, os números estarão entre 5, 6, 7, 8 e o 9. Nesta tabela, nós iremos olhar para os algarismos. Então, se eu for fazer o arredondamento para baixo e para cima. E o número 10? O 10 não é algarismo. O 10 volta a ser 0 e o arredondamento, então, seria para baixo. Ao observarmos as duas regras, podemos fazer arredondamentos tranquilos. Vou fazer alguns exemplos para vocês. Então, eu tenho o número 2.384. É importante vocês saberem identificar a classe e a ordem de cada algarismo. Então, vamos lá. O 4, ele é unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Por que estou relembrando isso a vocês? Porque o arredondamento será feito por qualquer uma dessas casas que não seja a própria unidade. Então, você vai ter que olhar para o problema para poder saber qual casinha irá arredondar. Pensando dessa forma, vamos repetir o número. E vamos fazer o arredondamento pela centena. Primeiro passo é identificar o algarismo que representa a centena. E então, é o 4? É o 8? É o 3? Sim, é o número 3. Vamos então verificar tudo o que vem antes dele. Antes dele é só o número 2. Olha então para o algarismo que está ao lado. E este, então, será o meu algarismo-chave. Vamos verificar na tabela se o 8 está para cima ou para baixo. O número 8, ele está para cima. Então, eu vou somar mais um ao 23. 23 mais 1, 24. E eu vou preencher, então, o restante das casinhas com o 0. E o número está arredondado. Essa regra nós utilizamos apenas para arredondar para cima. Mas sempre que for centena, o arredondamento será para cima? Não, nem sempre. Depende do vizinho dele. Pelo fato, então, aqui do vizinho ser o 8, nós arredondamos para cima. E se o meu vizinho fosse o 4? Se fosse o 4, seria arredondado para baixo. Vamos fazer um arredondamento para baixo. Vou utilizar o mesmo número. Vamos arredondar a unidade de milhar. Vamos, então, identificar no número qual é a unidade de milhar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Qual é o primeiro passo, então? Identificar o número.
Como ele é o primeiro, eu não vou marcar nada. Nada que venha antes e nada que venha depois. Vou então observar o vizinho. O vizinho é o número 3. Como o número 3 ali, no caso, o número 2 ele é sozinho, não tem nada antes, então eu não vou somar nada. Eu posso apenas adicionar mais o 0 para não esquecer. 2 mais 0 é igual a 2. Então, eu adiciono o 0 até o final dos algarismos. E o arredondamento aconteceu para baixo, porque a casinha do lado é o número 3. O número 3 está para baixo. Outra dica também é vocês utilizarem a reta, como a prof ensinou. Por exemplo, o número 273. Se eu for arredondar pela centena, o número 273, ele está mais perto de 200 ou de 300? 273, ele está mais perto de 300. Então, o arredondamento seria para cima. Ok, galerinha? Então, galerinha, chegamos ao final de mais uma aula. E a nossa aula hoje foi sobre arredondamento. Vamos relembrar? Sempre que eu for arredondar um número para baixo, os números vão estar entre 0, 1, 2, 3 e 4. Sempre que eu for arredondar para cima, os algarismos serão entre 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? Então, beijinhos e até a próxima aula!